Bom dia, gente. Prazer revê-los. Convido a gente a ficar de pé. Vou dar os famosos 2 minutinhos aí para a gente preparar nossa mente, o nosso coração, para a gente poder louvar a Deus da forma menos ruim possível. Vamos lá, então, vou dar os 2 minutinhos, depois a gente começa daqui.
sobre todos, nós querendo ou não, Tu reinas sobre todas as coisas, Deus. Que possamos lembrar disso, Pai, que Tu tem o poder, o controle sobre todas as coisas, que não há nada, Pai, que possa bater de frente contigo, tudo responde a Ti, Pai, ao Teu chamado. Então, nos ajuda, Pai, a Te colocar no devido lugar. Em nome de Cristo que eu oro, Pai, pedimos a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Amém, Deus. Criançada, eu trouxe uma música nova para nós. Alguém aqui sabe somar, diminuir, multiplicar? Alguns são muito novinhos, né? A próxima música fala de uma multiplicação, mas tem uma matemática meio estranha nessas contas aqui. Vamos lá? Aprendeu uma grande lição. Ser bondoso vale muito a pena, enche a barriga e o coração. A aulinha hoje delas é sobre a multiplicação dos pães, né, galera? Depois vamos ter que contar essa história aí para os papais, para os titios, né? Podia multiplicar em casa, né? Ia ser bom.
Essa próxima música, talvez alguém até já tenha enjoado, como eu, mas ela fala do sacrifício de Cristo e hoje, em memória do que Ele fez por nós, né? Tantas coisas que Ele já fez, mas a maior delas, de morrer por nós, que a gente relembra através da ceia. Então não são apenas palavras, não são apenas uma melodia, notas atrás de notas, mas sim a mensagem que ela traz. Então convido a gente a cantar, mais vocês do que eu aqui na frente. Impossível para nós, quando nós estamos contigo, quando estamos dando a tua vontade, Pai. Nos ajuda a relembrar o teu sacrifício na cruz,
e que isso faça diferença nas nossas escolhas, Pai. No nome de Cristo, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Amém. À vontade, gente. Bom dia. Acho que as crianças podem subir agora. Muito bom estar de volta. Depois de 2 semanas, eu e a Keila fomos visitar a família lá em Santos, São Paulo, rever a netinha. E foi um tempo bem gostoso, um tempo bem bom de descanso, de estar com o pessoal da família. E é muito bom estar de volta também com a nossa outra família, que são vocês, a nossa família na fé. Então, graças a Deus por esse tempo bom. E eu quero lembrar você também que amanhã começa a segunda parte do nosso curso de 1 Coríntios, capítulos 8 a 16, e você pode fazer ainda a sua inscrição até amanhã, ok? Nós vamos colocar você num grupo de WhatsApp, e esse curso é tanto presencial, você pode vir aqui fazer o curso, como pela plataforma Zoom. Então, se você preferir fazer em casa, fica à vontade, mas é muito importante que você faça a sua inscrição, ok? Muito bem. Nós estamos numa série de... Eu esqueci meu celular e esqueci do meu cronômetro, então eu preciso do meu celular, porque senão eu vou me perder aqui no tempo. Muito obrigado. Então, nós estamos numa série sobre maturidade espiritual, e hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, vencendo os pecados de estimação. E o que são pecados de estimação? Todos nós lutamos com aquilo que nós podemos chamar de pecados de estimação. São pecados que nós gostamos de cometer, ou porque nos trazem prazer, ou porque nos trazem algum benefício. E quando eu falo benefício ou uma vantagem, eu quero colocar isso entre aspas, porque é um benefício ou uma vantagem ilusórios. E o que são, então, alguns exemplos, então, de pecados de estimação? Alguns de nós gostam do pecado da ganância, e nós estamos dispostos a fazer quase qualquer coisa por dinheiro. Se nós precisarmos deixar Deus em segundo lugar na nossa vida, para com isso ganharmos mais dinheiro, essas pessoas farão isso. Outros gostam do pecado da língua. Gostam de falar mal de outros, gostam de apontar os defeitos dos outros. E por que esse pecado é tão interessante? Porque quando nós falamos mal de outros, quando nós rebaixamos outras pessoas, nós temos uma sensação de que somos superiores. Então, falar mal dos outros é uma maneira de dizer, olha só como eu sou melhor. Outros gostam do pecado da pornografia. Esse é um pecado que as pessoas fazem escondido, é uma coisa vergonhosa, é algo que escraviza muitas pessoas, mas mesmo assim, eles não estão dispostos a abandoná-lo. Outros gostam do pecado da mágoa. Cristo diz que nós devemos perdoar os nossos ofensores, mas nós não estamos dispostos a perdoar. Nós queremos nos vingar dessa pessoa. No fundo, nós queremos ser eternas vítimas. Perdoar significa deixar a pessoa que nos magoou livre. E nós não estamos dispostos a isso. Nós queremos ser eternas vítimas, eternos coitados. Outros gostam do pecado da ira. Pessoas iradas intimidam, dão medo nas outras pessoas. E de vez em quando elas têm explosões de ira também. E a vantagem, entre aspas, do pecado da ira é que eu posso exercer poder sobre os outros. Seria como dizer, olha, se você não fizer as coisas do jeito que eu quero, se você não se comportar direito, você vai se ver comigo.
Então, ganância, língua, pornografia, mágoas, ira. Esses são apenas alguns exemplos, mas qualquer pecado pode se tornar um pecado de estimação para nós. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: qual é ou quais são os seus pecados de estimação? Quais pecados você sabe, quais coisas você sabe que são erradas, você sabe que são pecado, mas você mesmo assim quer manter na sua vida, ou porque você gosta deles, ou porque você obtém alguma vantagem com eles. E muitas vezes as duas coisas caminham juntas. E qual que é o problema dos pecados de estimação? Primeiro, eles são ídolos. Ídolos é tudo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. E todo ídolo, todos os falsos deuses nos controlam, nos escravizam, nos enfraquecem. É isso que os ídolos, os falsos deuses, fazem. Os pecados de estimação, eles também destroem os nossos relacionamentos. Eles nos afastam de Deus e eles nos afastam das pessoas. Pensem nos exemplos que eu dei aqui. Na ganância, na maledicência, na pornografia, nas mágoas, na ira. O efeito desses pecados sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas é óbvio. E Satanás, então, ele usa esses nossos pecados como ferramentas para nos afastar de Deus e das pessoas. E uma terceira consequência é que os pecados de estimação, eles nos mantêm em um estado permanente de imaturidade espiritual. Ou nos fazem regredir. Quando nós não lutamos contra esses pecados, nós permanecemos estagnados no nosso crescimento. E aí não importa se você é um líder, se você tem muitos anos de vida cristã, se você tem muita experiência, se você tem muito conhecimento bíblico, manter pecados de estimação é algo que nos traz estagnação na nossa caminhada com Deus, ou até regredimos na nossa fé. E a pergunta natural de nós fazermos agora é a seguinte: como vencer pecados de estimação? E a boa notícia que eu tenho para nós é a de que é possível vencer esses pecados. Mas para nós vencermos, nós precisamos aceitar 4 realidades. 4 realidades. E a primeira realidade é que nós precisamos crer que Deus é bom. Para vencermos os nossos pecados de estimação, nós precisamos confiar na bondade de Deus. Eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versos 1 a 7. Gênesis, capítulo 3, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Deus havia dado ao homem e à mulher um paraíso completo.
E dentro daquele paraíso havia todo tipo de árvore. E Deus proibiu Adão e Eva de comerem de apenas uma árvore. Eles tinham todo aquele paraíso, eles tinham todo aquele pomar. Deus os havia proibido de comer de uma única árvore. E o que a serpente faz aqui é sugerir que Deus não é bom. Satanás sugere a Eva que o Deus Criador não queria o melhor para eles. Afinal de contas, Deus havia proibido aquela árvore. E aquela árvore era uma árvore especial. Como Deus podia proibi-los de comer daquele fruto? Como Deus podia impedi-los? Satanás argumenta aqui, Deus estava negando a eles o melhor. Esse Deus não é confiável, esse Deus não quer o melhor para vocês. Comam do fruto e aí sim vocês vão ser felizes. E essa é a promessa que o diabo faz para cada um de nós todos os dias. Ele sugere para nós, se vocês obedecerem a Deus, se vocês fizerem tudo o que Deus pede, vocês não vão ser felizes. E nós acalentamos os nossos pecados de estimação, porque nós, no fundo, não confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. Nós acreditamos que se nós abrirmos mão dos nossos pecados, nós iremos viver uma vida incompleta. E Satanás, então, ele nos engana com essa mentira. E ele quer fazer conosco o mesmo que ele fez com Eva. Ele quer nos convencer de que nós não podemos abrir mão dos benefícios, das vantagens que o pecado nos traz. Mas o que a Bíblia ensina é que Deus, ele não quer roubar a nossa alegria. O Deus da Bíblia, ele não é um estraga-prazeres, muito pelo contrário. Nós só podemos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira satisfação em Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus disse que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A vida que Cristo promete para nós não é uma vida incompleta, não é uma vida limitada. A vida que Ele promete para nós é uma vida plena, uma vida completa. Então nós podemos dizer que abrir mão dos nossos pecados de estimação nos trará mais benefícios, mais alegria, mais paz, mais satisfação do que nós nos agarrarmos a Ele. E por que isso? Porque Deus é bom. E Deus lhe quer o melhor para nós. Você crê nisso? Você crê nisso de todo o coração? Porque essa é a primeira condição para nós vencermos os nossos pecados. A segunda verdade é que nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Nós queremos fugir das nossas responsabilidades, transferindo a nossa culpa para outros. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 13. Gênesis 3, 8 a 13. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer?
disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora, veja como Adão culpa Deus. Deus criou a mulher comeu do fruto e ela ofereceu o fruto para ele. A lógica de Adão é a seguinte: se tu, Deus, não tivesse criado a mulher, ou se ela não tivesse me dado do fruto, eu não teria pecado. Então, coitadinho de Adão, ele não é culpado por pecar, a culpa é de Eva. E, em última instância, a culpa é de Deus. E é muito interessante para as mulheres não acharem que só nós homens cometemos esse pecado, que a Eva faz a mesma coisa. Ela culpa a serpente. Então, resultado, nessa situação, ninguém era culpado. Todo mundo aqui é vítima, coitadinho de Adão, coitadinho de Eva, todo mundo ali é vítima. Como diz o Chaves, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Mas a verdade é que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu sou responsável pelas minhas escolhas e você é responsável pelas suas escolhas. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, diz Romanos 14. Nós não somos vítimas da sociedade. Nós não somos vítimas do nosso temperamento. Nós não caímos em certos pecados porque nós temos um temperamento forte. Nós não podemos dizer que nós reagimos mal porque uma outra pessoa nos provocou. Um marido não pode dizer que adulterou e colocar a culpa no seu casamento, colocar a culpa na sua esposa. Uma pessoa magoada não pode passar o resto da vida se fazendo de vítima e dizendo que uma terceira pessoa destruiu a vida dela. Alguém que fala mal dos outros não pode querer justificar o seu pecado dizendo que está apenas dizendo a verdade. Quando pecamos, nós somos totalmente responsáveis. A culpa do meu pecado é minha, e a culpa do seu pecado é sua. O Erwin Lutzer, um pastor americano, ele diz o seguinte, que a Bíblia nos ensina que cada pessoa é responsável pelos seus atos. Ninguém pode nos fazer imorais ou irados. É verdade que um abuso ou traição pode nos levar a padrões de comportamento pecaminosos. Porém, em última instância, especialmente quando somos adultos, devemos assumir total responsabilidade pela maneira como respondemos ao nosso passado e às nossas circunstâncias. Então, é verdade que às vezes pessoas se comportam de uma maneira errada porque foram ensinadas assim, mas no momento em que elas tomam consciência disso, elas têm a responsabilidade de mudar. Uma pessoa, por exemplo, que sofreu algum tipo de abuso, isso pode gerar nessa pessoa alguns comportamentos disfuncionais, mas essa pessoa ela não está condenada a ser disfuncional. Ela pode, com a graça de Deus e com a ajuda de outras pessoas, vencer isso e se transformar numa pessoa emocionalmente saudável. E citando mais uma vez esse autor, o Lutzer, ele diz o seguinte: assumir a responsabilidade por nossos atos também restaura a nossa dignidade dada por Deus. Deus não nos criou vítimas das circunstâncias, nem escravos de nossa genética. Não importam as circunstâncias que vivemos no passado, podemos superá-las em direção a um futuro moldado pela graça de Deus. Não importam as circunstâncias que vivemos no passado, podemos superá-las em direção a um futuro moldado pela graça de Deus. Agora, a mudança ela só é possível quando eu e você assumirmos
total responsabilidade pelas nossas vidas e decidirmos mudar. Agora, o amor de Deus, ele me liberta para que eu possa admitir a realidade dos meus pecados. Quando a gente pensa que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, que Ele se entregou na cruz pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, eu não preciso ter medo de Deus, como Adão e Eva tiveram no jardim do Éden. O amor e a aceitação de Deus, demonstrados na cruz, nos proporcionam um lugar seguro. Eu não preciso mais fingir, eu não preciso mais querer impressionar outros, porque eu sou amado, eu posso olhar para mim e admitir quem eu sou. E porque eu sou aceito, eu posso então permitir que Deus me transforme. Então eu posso assumir a responsabilidade pelo meu pecado. Terceira verdade que eu preciso aceitar, que eu preciso acreditar se eu quiser vencer os meus pecados de estimação. Nós precisamos crer que vencer o pecado é possível. Vencer o pecado é possível. No jardim do Éden, logo após a queda, Deus faz uma promessa, e essa promessa é a primeira promessa e a primeira profecia dizendo que Deus enviará um Salvador. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma promessa de Deus, uma profecia que fala da cruz. Jesus é aquele que irá esmagar, que esmagou a cabeça da serpente, a cabeça do diabo. E por meio da sua morte na cruz, Cristo nos libertou do pecado, do poder do pecado. E quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo que vem habitar em nós. Então, o poder da cruz e o poder do Espírito, a presença do Espírito, tornam possíveis a vitória sobre qualquer pecado. Qualquer pecado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, de 11 a 14. Romanos, capítulo 6, de 11 a 14. Diz assim, Romanos 6, 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não os dominará. E 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Se existe uma verdade importante, é a de que ninguém vence uma guerra se não acreditar que é possível vencê-la. E é possível vencer o pecado. O Novo Testamento nos ensina isso. Vencer pecados de estimação não é fácil,
Não é uma coisa simples, é uma luta diária. Nós precisamos negar a nós mesmos. É algo doloroso, difícil. Nós precisaremos, muitas vezes, da ajuda de outras pessoas. Nós nunca seremos perfeitos nessa vida, mas a vitória é possível. E eu pergunto mais uma vez, quais são os seus pecados de estimação? Quais são eles? Diga para você mesmo, a vitória sobre esses pecados é possível. Em Cristo eu posso ser vencedor. E a quarta verdade é a de que nós precisamos nos comprometer com a mudança. E aqui vem algo, uma realidade, que é impossível mudar quem não quer mudar. Muitas vezes a gente quer ajudar alguém, a gente se dispõe a ajudar alguém, a gente se esforça para ajudar alguém e essa pessoa não muda, essa pessoa não muda. É impossível ajudar quem não quer mudar. E isso vale para nós também. Se nós não quisermos lidar com os nossos pecados de estimação de forma séria, nós não iremos mudar. Agora, se nós quisermos mudar, Deus nos deu todos os recursos necessários para que essa transformação aconteça. Queremos nos comprometer com a mudança? E para citar aqui alguns elementos importantes para nós experimentarmos mudança na nossa vida. Nós precisamos priorizar o nosso tempo com Deus. Nós precisamos ter um tempo de qualidade e de quantidade com Deus diariamente. Precisamos meditar na sua palavra, precisamos orar, precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos identificar hábitos nocivos que abrem portas para o nosso pecado. Nós precisamos identificar os gatilhos para o nosso pecado. Que coisas que fazem com que dê essa vontade de pecar, que coisas que desencadeiam esses pecados de estimação. Nós precisamos criar hábitos saudáveis, substituir esses maus hábitos por bons hábitos, hábitos saudáveis. Nós precisamos confessar e prestar contas a alguém de confiança. Existem pecados na nossa vida que nós não venceremos sozinhos. E o pecado, ele é igual o mofo. Se você deixar ele num quarto fechado, trancado, ele vai proliferar ali. Mas se você abrir as janelas, abrir as cortinas e deixar a luz entrar, deixar o sol entrar, o mofo começa a morrer. Muitas vezes nós vamos ter que passar pela bendita humilhação. Uma humilhação boa, vergonhosa, mas uma humilhação saudável, de confessar nossos pecados para alguém da nossa confiança e pedir que essa pessoa ore por nós e prestarmos conta para essa pessoa de como está o nosso progresso na luta contra esse pecado. Nós precisamos estar conectados com a igreja, conectados com o nosso grupo célula, conectados com a celebração. A vida cristã é um esporte coletivo. Não podemos viver a vida cristã de modo individualista. Nós precisamos uns dos outros. Ter um discipulador, alguém que caminhe conosco, alguém que ore por nós, pode ser essa pessoa que vai ser também o nosso confessor. E nós precisamos cultivar uma vida de adoração. Porque a luta contra o pecado é uma luta pela lealdade do nosso coração. É uma luta entre um ídolo ou ídolos e Deus. E quando nós adoramos o Deus verdadeiro, quando nós cultivamos uma vida de adoração ao Deus verdadeiro,
Esses ídolos, esses falsos deuses, eles perdem o poder sobre nós. O segredo da libertação de hábitos pecaminosos que nos escravizam é a adoração. E como é que a gente cultiva uma vida de adoração? Adoração são aqueles momentos de comunhão com Deus que tocam o nosso coração, que mexem com a nossa alma. Então, quais textos bíblicos te tocam profundamente? Quais textos que, quando você lê, esses textos mexem com você? Leia esses textos. Leia frequentemente esses textos. Alguns é o Salmo 23, para outros são textos de Isaías 40, outros são textos como Romanos capítulo 8. Cada um de nós tem os seus textos que nos tocam profundamente. Leia frequentemente esses textos. Que músicas tocam o seu coração? Músicas cristãs. Ouça essas músicas, cante louvores a Deus. No seu tempo com Deus, no seu tempo diário com Deus e em outros momentos do seu dia, lembre-se das bênçãos que Deus tem te dado. E reflita constantemente sobre aquilo que Cristo fez por você. Seja agradecido a Deus. Lembre-se da bondade de Deus, da graça de Deus, e seja agradecido a Deus. E quando nós começamos a fazer esse tipo de coisa, começamos a gastar tempo com Deus, ler esses textos chaves, nos lembrarmos desses textos ao longo do dia, cantamos louvores a Deus, conforme nós vamos cultivando essa adoração, isso nos aproxima de Deus, isso faz com que nós nos alegremos em Deus, faz com que Deus se torne prazeroso para nós, a comunhão com Ele. E isso faz com que aos poucos os ídolos vão perdendo a sua força. E eu quero encorajar você a dedicar um tempo significativo para escrever uma estratégia, para você lidar com esses pecados de estimação. O que eu posso fazer para lidar com isso? Escreva uma estratégia. E ore sobre isso, e reveja essa estratégia. Porque, como em toda mudança profunda, nós precisamos planejar essa mudança, nós precisamos executar, nós precisamos avaliar constantemente como está o nosso progresso. E aí eu quero terminar com essas duas perguntas. Primeiro, você está disposto a se comprometer com a mudança? E segundo, você quer mesmo vencer os seus pecados de estimação? De coração? Nós precisamos confiar na bondade de Deus. Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos assumir total responsabilidade sobre os nossos atos, não transferir a nossa culpa. Nós precisamos crer que a vitória é possível, que Deus já nos deu todos os recursos necessários para vencer o pecado, e nós precisamos nos comprometer com a mudança. Amém? Uma boa semana, Deus nos abençoe.